Olá, bom dia. Bom dia a todos e a todas. Aguardar um pouquinho, o pessoal ser avisado para ir entrando. Seja bem-vinda e bem-vindo quem está entrando aí na live do Evangelho de hoje. Eu sou a Ângela, trabalhadora voluntária do Lex. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o tópico 20 do capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, o tópico beneficência exclusiva, tá? Então, vamos começar a entrar em conexão, né, com esse momento de leitura do Evangelho e tentando serenar o coração, os pensamentos, né? Pedindo para que boas vibrações possam alimentar o nosso espírito nessa manhã, para que a gente se fortaleça cada vez mais para enfrentar o dia a dia, né? E as adversidades que fazem parte da vida, né? Sabendo também dar o devido valor e vivenciar os bons momentos da nossa vida também, né? Aí reside a sabedoria, em encontrarmos força para enfrentar as adversidades que fazem parte da existência, né? E também a sabedoria, né, para conseguirmos vivenciar com presença e gratidão todas as coisas boas também que fazem parte da vida, né? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Quem quiser pode colocar um copo, né, com água perto para ser magnetizada, fluidificada, tá bom? Vamos fazer uma prece de início do nosso Evangelho, né? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos como uma forma de concentração, né? E serenar a respiração. Nos conectando ao amado Mestre Jesus Cristo, a sua aura luminosa de amor, de sabedoria, de fé, pedindo para que o nosso espírito seja sempre fortalecido, iluminado, para sabermos tirar lições preciosas de todos os momentos da nossa vida. E dessa forma, que nós possamos cada vez mais nos tornar pessoas mais amorosas, mais compreensivas, mais sábias. Amado Mestre Jesus, nos auxilia a vivenciar o Teu Evangelho, pois esse é o maior desafio e o principal objetivo da existência. Que assim seja. Então, vamos fazer a leitura, como eu falei logo no início, tá bom? Me chamo Ângela, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tópico ou item 20, beneficência exclusiva, né? Então, a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido, né? Não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, no que quer que seja.
Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo que diz para amar mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter este uma outra fé que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é o inimigo da religião, é o meio de fazer com que a ame. Repelindo-o, faria que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860, tá? Bom, né? Olha quanta riqueza a gente pode tirar dessa pequena passagem, né, do Evangelho, beneficência exclusiva, né? O Kardec ele questiona, né, aos espíritos se o ato de praticar a caridade, de fazer o bem ao outro, né, ela deve ser praticada só entre as pessoas de mesma opinião, que pensam como a gente, que professam a mesma religião que a gente, né, que tem os mesmos gostos. E a gente sabe que todo o Evangelho de Jesus nos ensina justamente o oposto, né? Que todos nós, né, e isso é colocado aqui na resposta dos Espíritos, todos nós somos irmãos em Deus, certo? Então, as religiões, né, nós podemos entender as religiões como caminhos diferentes, portas diferentes, né, para se vivenciar a espiritualidade. Tá? Para se chegar a essa experiência transcendente com Deus, com o Criador, né? Então, os caminhos, eles são diferentes, mas o objetivo, no final, é o mesmo, né? Que a gente possa exercitar a nossa espiritualidade, a nossa transcendência, né? A nossa relação íntima com o nosso Criador, certo? E nos tornarmos pessoas melhores para nós e para o próximo. Né? Então, próximo aí, ele não é entendido só como aquele que pensa igual a mim, que acredita em Deus da mesma forma que eu, né? Mas todas as pessoas, tá? Então, essa ideia de seitas, né, de filosofias, de religiões específicas, em algum momento da evolução, e isso tem em várias obras, né, já falando isso, vai ser abolido, tá? Porque a gente vai entender que essas portas, elas são apenas, como eu falei, caminhos diferentes, né? Mas no momento atual, em que ainda vivemos essa experiência de termos religiões diferenciadas, né, é importante que nós entendamos que, independente de religião, né, o outro é o nosso próximo, tá? Então, é exemplo da passagem do samaritano mesmo, né, no Evangelho, a gente tem que prestar socorro, a gente tem que praticar essa caridade, seja ela moral ou material, né? Independente se esse outro pensa como eu ou não, tá? Então, a título de exemplo para a gente pensar, né? Já aconteceu, né, de equipes de distribuição de cestas, né, irem distribuir na casa das pessoas, né, era a equipe de centro espírita, tá? E ser uma pessoa, uma senhora já de idade, tudo, da religião evangélica, né? E naquele momento ela, de alguma forma, despertou uma curiosidade nela, né, para saber de onde eram aquelas pessoas que estavam distribuindo a cesta. E ficou um pouco aquela tensão, né, se ela iria compreender, né, que eram equipes de um centro espírita. Às vezes, imagina se fosse de um centro umbandista, por exemplo, né, como, infelizmente, para algumas religiões se sustenta ainda um preconceito muito grande uma com as outras, né? Então, nesse momento, não importa aí, né, quem está distribuindo, quem está recebendo uma cesta, uma ajuda, se é umbanda, se é espiritismo, se é evangélico, se é católico, né? Mas o ato de ajudar o outro, né? O ato de se colocar no lugar do outro
e praticar aquilo que é o correto pela lei de amor, né? Então, independe. Aliás, as pessoas poderiam não ter, inclusive, religião nenhuma, né? Porque a caridade, a beneficência, ela é um ato do espírito, certo? E isso independe de qualquer tipo de seita, né? De qualquer tipo de religião. Então, eu lembro que nessa situação, por exemplo, essa senhora, na verdade, ficou pensando na cabeça dela que essas pessoas eram ligadas a alguma igreja evangélica, né? E tudo bem assim. Se isso a deixou naquele momento mais confortável para receber essa ajuda, né? Por conta, talvez, ainda dessa visão um pouco mais restrita e limitada em relação a uma religião espírita, uma religião umbandista, né? Que seja assim, né? O que importa é que aquela relação de amor, de troca, de caridade, ela aconteça, né? Então, é exatamente isso que essa passagem bem curta, mas de muita riqueza do Evangelho está nos ensinando, né? Que o Evangelho de Jesus, né, ele não é ligado a uma religião. Fomos nós, homens, na nossa cultura, que instituímos religiões, né? Mas o Evangelho, os ensinos, né, de Deus, eles nos ensinam o amor, a caridade, a empatia, e que isso são os valores realmente transcendentes que devem ser vivenciados, né, independente de qualquer religião. Então, cada um de nós deve fazer esse exercício de abolirmos esse preconceito com as outras formas de professar a sua fé, tá? Né? E eu falo isso várias vezes, inclusive em relação às religiões de matrizes africanas, que ainda existe um grande preconceito, né? Nós precisamos nos permitir conhecer, ainda que seja do ponto de vista teórico, né? Tentar conhecer e, antes de tudo, respeitar a maneira que cada pessoa encontrou para vivenciar a sua religiosidade, a sua espiritualidade. Foi exatamente isso que Jesus veio nos ensinar. Esse é o sentimento de irmandade, né? E não o sentimento de divisão. Se você não professa como eu a minha fé, né? Eu te rejeito, eu te vejo como uma coisa ruim, eu te vejo como alguém que eu devo manter distante, tá? E isso é uma forma de lidar e vivenciar uma caridade, não uma caridade moral e espiritual, né? Então, que a gente possa exercitar isso na nossa vida e que a gente possa também levar essa ideia para as pessoas, essa importância do respeito às diferentes crenças, né? E inclusive a não crença também, né? Para quem se diz ateu, independente disso, a beneficência ela deve ser um valor ético e moral que nós devemos praticar com todos os seres humanos, tá? É isso que o Evangelho vem nos ensinar, né? Então, eu quero agradecer a quem esteve aqui, quem ainda vai escutar, né? Eu espero que a gente possa ter trazido algum tipo de, né, de ideias positivas para a gente levar para a nossa vida, para as nossas relações todas, né? Aprendamos a lidar com a diferença, respeitar, incluir, né? Porque esse é o futuro das religiões, né? A gente entender que as religiões são só caixinhas, mas que os valores que nós devemos aprender com elas são os valores da irmandade, da união, né? Da caridade para com os outros, da beneficência, realmente sem olhar a quem, ou o que pensa, ou o que professa, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo que Deus e Jesus, né, e quem quer que sejam os seres, para quem aqui assiste, que você deposite também a sua fé, né, abençoem o nosso final de semana, o nosso sábado, o nosso domingo, né, e que cada vez mais a gente possa colocar em prática esses valores, esses guias, né, que o Evangelho de Jesus nos deixou. Lembrando que não só o Evangelho de Jesus nos deixou,
né? Mas se a gente for atrás de estudar também e conhecer, e se permitir conhecer, né? Ensinos de outros grandes espíritos sábios, né? De Buda, né? E de outros espíritos também, de linhagens diferenciadas de pensamento, o âmago é sempre o mesmo, tá? O âmago é sempre o mesmo. São exatamente essas ideias que nós estamos trabalhando aqui, que são defendidas, assim como no Evangelho de Jesus, né? Então, nós agradecemos, né, a espiritualidade amiga por esse momento, né, e pedimos que cada vez mais nós, enquanto humanidade, possamos caminhar para esse nível de maturidade consciencial, né, em que nós tenhamos um profundo respeito pela forma das pessoas verem, pensarem, praticarem a sua forma de acreditar nas coisas, né, e entendamos que o valor principal, né, que é a divindade que é de nós, é esse respeito às diferenças, né? A caridade verdadeira é essa antes de tudo, tá? Então, amado Mestre Jesus, né, nós agradecemos pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinos, né, e pedimos que cada um de nós possamos cada vez mais colocar em prática, amadurecendo a nossa forma, né, de conviver e de lidar com todas as pessoas ao nosso redor. Que assim seja. Amém. Tá? E o Lex, ele tá com uma campanha, várias instituições nessa época do ano têm essa campanha, né? Várias campanhas de arrecadação de alimentos para distribuição, tá? E é uma forma da gente estar tentando aí diminuir um pouco a fome, né? Que nós temos numa situação muito instável, né, economicamente no nosso país, e isso trouxe uma série de instabilidades, né, para muitas pessoas. Então é uma forma da gente estar tentando diminuir isso, claro que não vai resolver, né, mas diminuir e fazer com que esse Natal, esse final de ano também de muitas pessoas e muitas famílias possam ser mais alegre, né, mais feliz, né, e melhor, tá bom? Então, quem tiver interesse de contribuir na própria página, né, do Instagram do Lex, do Facebook, tem lá divulgando, né, como você pode contribuir, né, para essas cestas. Mas, nessa época, diversas igrejas, diversas instituições, ONGs, né, estão se mobilizando para esse tipo de campanha. Então, isso é muito importante, né? Então, gente, muito obrigada, bom dia e até uma próxima vez, né? Que Deus abençoe o nosso final de semana.